Em uma das cenas mais badass da história de Stranger Things, o personagem Hopper lutou com uma espada contra Demogorgon. Mas pera aí, será que teve algum movimento de espada realmente histórico, realmente medieval? Ou Hopper só chacoalhou a espada lá como se fosse um bastão de beisebol? Fica até o final do vídeo que você vai entender tudo isso e muito mais nessa análise do Meta Studios. Fala aí pessoal, beleza? Vitor Santos aqui e hoje nós vamos analisar uma das cenas mais icônicas de toda a série Stranger Things, onde Hopper luta contra o Demogorgon utilizando uma espada longa, ou seria a espada do He-Man. Ou melhor ainda, será que é a espada do Conan? Acertou, miserável! Nós vamos falar sobre qual espada o Hopper usou, se teve técnica de espada ali, alguma técnica histórica. Eu já vou adiantar para vocês, como um esgrimista, que sim, nós tivemos técnicas bem bacanas. Vou te explicar como você pode fazer as mesmas técnicas do Hopper, porque sim, vai que aparece um Demogorgon aí na tua casa, agora que ao final da quarta temporada a gente sabe que eles podem estar vagando pelo mundo. E também vamos falar um pouco da cena de luta em si, se aqueles ferimentos que o Hopper causou poderiam acontecer na vida real. Mas para ficar a par de tudo isso, entender as melhores análises de filmes, séries, enfim, da cultura pop, com roteiristas, fotógrafos, atores e toda uma mega produtora, você precisa seguir Meta Studios. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta quais séries você quer ver sendo analisadas por aqui. Dito isso, bora então para nossa análise. Uma das cenas mais icônicas no último episódio da quarta temporada da série Stranger Things, conhecido como The Piggyback, a versão traduzida ficou como O Plano da 11. Nós temos um momento icônico no episódio, onde quase todos os personagens principais estão em uma enorme tensão. Tem uma personagem que está quase morrendo e a maioria dos protagonistas começam a lutar e encarar inimigos diferentes. A Eleven está lutando lá com o Vecna, o Lucas está lutando com o Jason e o Hopper, sim, ele encara o Demogorgon no X1, uma baita espadola ali, uma espada longa. Vale lembrar que esse vídeo sim terá spoilers, inclusive da quarta temporada de Stranger Things, portanto se você não assistiu, cuidado, avance o vídeo por sua conta e risco. Sério pessoal, quando eu vi aquela cena, eu como um esgrimista, um estudante de esgrima, eu fiquei surtado. Eu falei, cara, que cena bem feita, que cena maravilhosa, não só por ter espada, não só por ser uma das coisas mais medievais, fazendo ali uma referência direta ao folclore medieval, gaulês, celta, onde um nobre guerreiro empunha a sua espada e despedaça um inimigo sobrenatural. Não foi só por causa disso, mas também pela qualidade da cena, pessoal. As técnicas que o Hopper utiliza ali não só existem, como elas podem e serão replicadas aqui nesse vídeo. E para a gente então dar o pontapé inicial nas nossas explicações, a gente precisa alinhar qual é a referência que está sendo utilizada aqui para explicar sobre aquela cena de luta e a técnica de espada usada pelo Hopper. Eu, como um praticante de esgrima histórica, esgrima medieval, ou um praticante de RIMA, Historical European Martial Arts, estou aqui utilizando como base alguns dos tratados de combate ou manuais de combate, conhecido como Fat Boot, tem gente que chama de Fat Book, enfim, que são ali os tratados de combate, os manuais utilizados por mestres de verdade, que ensinavam combates com armas medievais, espada, espada longa, lança, dentre vários tipos de espada, isso lá no século 12, 13, 14, 15, tá certo? Então estamos utilizando como referência aqui o mestre Fiore dei Libri, o que é conhecido popularmente no RIMA como estilo italiano de esgrima medieval. A grosso modo é assim que muita gente se refere ao Fiore. Então os golpes que eu vou explicar, as defesas e as técnicas de movimentação partem das explicações dos tratados ali do que foi ensinado pelo mestre Fiore, tá certo? Primeiríssima coisa, que tipo de espada o Hopper tá usando ali na cena? É uma espada longa? Algumas pessoas ficaram em dúvida pelo tamanho da lâmina, Pô, não parecia uma lâmina muito comprida, para ser considerada ali uma espada longa. Outras pessoas acharam que seria de repente uma espada bastarda, Daria pra pegar aquela espada com uma mão pelo cabo dela. Primeira coisa que a gente tem que falar é que aquela espada, tá certo? Sendo de maneira bem objetiva, ela não possui uma classificação por si correta, tá bom? Porque aquela é uma espada fantasiosa. A gente tá falando da espada do Conan, The Barbarian, sim. O Hopper usa a espada do Conan. Pode comparar aí que é a espada do Conan.
Mas se a gente fosse tentar encaixar ela, e claro que essa é uma interpretação minha como estudante de esgrima, eu diria que aquela espada deve ter ali entre, sei lá, de repente 90 centímetros até no máximo 1,15 m. Pela movimentação do Hopper bem fluida, ela deve pesar, sei lá, entre 1 kg até 1,5 kg no máximo ali. Eu julgaria 1,3 kg, acho que não chega a pesar 1,5 kg não. Então com esse peso e com as medidas ali de comprimento que eu passei, ela se encaixa pelas configurações históricas do que a gente chamaria de espada longa. Não seria uma chamada espada bastarda, porque como eu falei, pelo peso e pelo comprimento estimado, a gente poderia classificar como longa, e não seria também uma Arming Sword ou uma espada de uma mão, novamente por conta do peso e também por conta do comprimento estimado. Então, julgando que ele está utilizando uma espada longa, existem técnicas para se lutar com a espada longa, a famosa Long Sword, a espada aí que fez história na Europa medieval. E quais técnicas de combate o Hopper utilizou ali naquela cena? Bom, pessoal, eu vou tentar ser o mais resumido possível, porque falar de técnica de combate, falar de cena de combate pode render ali um vídeo gigantesco e eu quero ser mais conciso. De maneira resumida, existem distâncias diferentes quando a gente está lutando. Existe algo chamado medida ampla aberta e medida ampla fechada. É quando você se encontra numa distância onde você consegue, entre aspas, anunciar um combate, mas não consegue atacar nem ferir o seu oponente. O Hopper, então, ele inicia numa medida mais aberta, né, numa distância mais aberta, e ele adota uma guarda de combate. Sim, nos manuais, nos tratados de combate são falados das guardas, né, posta, guarda, enfim. Seriam as posturas utilizadas durante um combate, né? Muitas vezes as guardas são transitórias. Você entra numa guarda para fazer um movimento, pode ser, por exemplo, uma guarda pulsativa, que vai ser usada para ter um golpe forte, para quebrar a defesa do seu oponente. Pode ser uma guarda de ameaça, se levantar a espada acima da cabeça para ameaçar o seu oponente, para ter ali uma guarda mais ofensiva, né? Para gerar um efeito até dissimulativo. Então as guardas eram usadas no combate em diferente contexto e também eram utilizadas em diferentes momentos. Não tinha a guarda principal de combate, tá? Então o que o Hopper faz no começo? Ele pega a espada do jeito normal, né? Com a mão direita abaixo da guarda e a esquerda abaixo da direita, quase ali uma mão de distância entre uma e outra. Ele traz a lâmina, a parte da lâmina da espada, a parte chata da espada, próxima ao ombro, como se fosse ali um taco de beisebol, ele fosse fazer uma rebatida. E ali ele entra numa guarda conhecida como posta de dona, tá certo? Destra, ou a guarda da lady, tá certo? A posta dona também é conhecida como a guarda da lady, ou a guarda da senhora, para fazer uma tradução mais livre, né? A posta de dona destra é uma guarda pulsativa, ou seja, você pode utilizar ela para lançar o seu corpo com ataques bem fortes, tá certo? Ataques que vão gerar uma resposta, de repente vai quebrar a defesa do seu oponente, ou vai quebrar a defesa dele, mesmo que ele defenda o golpe, né? Mas ele não vai conseguir aparar, ele vai no mínimo defender e tomar um golpe na cabeça ainda, um resvalo. Enfim, a posta dona significa que vem um golpe bem forte por aqui. Pode entrar um golpe por cima, um golpe dissimulado, um golpe por baixo. Então o Hopper entra aqui em posta de dona e ele vai correndo na direção do Demogorgon. Quando ele chega mais próximo do Demogorgon, ele traz o braço um pouco para cima aqui do ombro, né? Os dois braços para cima do ombro e quase para cima da cabeça, jogando para o lado direito. O que é uma variação da posta de dona, conhecida como posta de dona soberana. Novamente, é uma posta que é muito utilizada para desferir golpes bem fortes, tanto que o golpe que ele desfere em seguida é um golpe bem forte, e uma guarda pulsativa. Quando ele chega perto do Demogorgon, a gente vê que o Demogorgon está dando um golpe aberto, né, um golpe mediano ali, um Mittelhau, enfim, um golpe num ângulo médio ali, um golpe aberto, como se fosse um cruzado, bem aberto mesmo, com o braço dele, né, com o braço do Demogorgon. E o Hopper então faz o movimento de agachar ali, de se ajoelhar, e desfere um golpe de cima para baixo, né? Ele dá de cima para baixo ali no braço do Demogorgon, decepando o braço fora. Esse golpe é conhecido como fendente, né? Um golpe que fende, ou seja, um golpe que está descendo, ele está vindo de cima para baixo, ele está fazendo um movimento fendente. Como ele dá o golpe do lado direito, né? Ele está aqui em posta destra, né? Dona destra, soberana, dá o fendente, a gente chama de mandrito fendente. Mandrito, né? Que vem do lado direito, da mão direita, né? Então mandrito fendente, cortou ali o braço do Demogorgon fora, ajoelhando. Uma curiosidade, será que alguém realmente ajoelharia num duelo? Apesar de ser contra-intuitivo e de fato não parece ser muito comum essa prática nos torneios de rima atuais, sim, pode acontecer de alguém ajoelhar no meio de um golpe. Tem inclusive um lutador muito bom chamado Ivan Novchenko, ele realizou isso não só nas quartas de finais, como também na final de um grande torneio de rima, onde ele desferiu um golpe ajoelhando para sair da linha de ataque do seu oponente, né? A linha alta de ataque. Então o Hopper entra em dona, soberana, mandrito fendente, aí a cena corta, a gente vê que ele já está esquivando ali de uma pancada com o outro braço do Demogorgon, né? Esquivando para trás. A gente não consegue ver a posição da lâmina nessa hora pelo plano,
mas a lâmina sobe logo em seguida. Então a gente assume que a lâmina dele estava para baixo. Se estava para baixo, ele estava ali jogando peso na perna de trás e a lâmina estava apontando para baixo. Ele está numa guarda que nós chamamos de posta tuta porta de ferro, que novamente é uma guarda pulsativa, também é uma guarda que é utilizada para quebrar a defesa, enfim, para entrar com um ataque bem forte. É uma guarda onde você posiciona as suas mãos geralmente para baixo, ali na altura da sua cintura, bem próxima da sua região pélvica, e a ponta da lâmina está apontando para baixo. Então ele levanta novamente em dona, né, coloca novamente a guarda em dona e desfere um golpe do lado direito também, novamente um mandrito, porém de baixo para cima. Ele sobe o golpe, tanto que ele corta a cabeça do Demogorgon fora. Esse golpe do lado direito, mandrito, de baixo para cima, é conhecido como sotano. O sotano, como o próprio nome diz, é um golpe que você está subindo. É só você pensar, o sótão nas casas americanas, né, o porão é embaixo e o sótão fica em cima, né, o sótão. Então, sotano é um golpe que, entre aspas, vai em direção ao sótão, ou um golpe que está subindo. Então, sotano, um golpe de baixo para cima. Quando ele dá o sotano, ele arranca a cabeça do Demogorgon e aí finaliza a coreografia da cena de luta. Então seria algo bem simples: dona, soberana, fendente, tuta porta de ferro, dona, sotano. Para finalizar aquela pergunta, esses golpes causariam esse dano? Eles conseguiriam atingir onde eles atingiram para realizar o que realizaram na cena? Claro que a gente tem que sempre lembrar que é ficção, o compromisso da ficção é com a ficção e não com a realidade, só que existem alguns pontos positivos, bem positivos dessa cena. O primeiro deles é o fendente, né, o golpe de cima para baixo. Como ele é um golpe que a gravidade ajuda, né, você está descendo uma espada de 1,5 kg, mais ou menos 1,4 kg, presumindo que ela esteja super afiada, que seja uma lâmina bem afiada, e o aço de hoje é um aço muito superior ao aço da época medieval, né, dos tempos medievais, ou seja, ele teria ali uma possibilidade de ser bem mais resistente, de até mesmo ter um fio muito mais bem trabalhado, né, de ter uma qualidade melhor de material. Seria bem possível sim você dar um golpe e até mesmo decepar o braço da pessoa eventualmente, mas não do jeito que foi ali, né, passou o braço, saiu voando como se fosse manteiga. Não parece fazer muito sentido, até se você parar para pensar que o Demogorgon é um bicho super resistente. Não faz sentido justamente o osso dele, a estrutura óssea, ser molinha como se fosse um polenguinho. E apesar de ser um golpe sotano ali que ele acerta na cabeça do Demogorgon, um golpe onde tem todo o impulso de quadril, saindo de baixo, indo para cima, a parte da lâmina que pegou no pescoço também é próxima à ponta, ou seja, uma das partes mais afiadas da espada. Apesar de tudo isso, a cabeça sair rolando como se fosse um polenguinho também não é algo que aconteceria geralmente. Até mesmo porque em muitos casos os cavaleiros estariam ali com o seu arnês, ou pelo menos estariam com um gamson, com alguma proteção que ia apresentar uma certa resistência, fazer o membro sair voando como se ele tivesse colado, sei lá, com cola de silicone. Mas de fato era possível sim decepar não só o braço, como a cabeça. A gente teria apenas que presumir que aquela espada nunca foi usada, porque uma espada que teria lutado várias batalhas e fosse ensanguentada várias vezes ia estar com a sua lâmina ali comprometida, com o seu aço comprometido por conta do sangue, e poderia sim apresentar uma performance mais baixa justamente no corte. Então, se aquela espada nunca tivesse sido usada, fosse com um material perfeito, uma ótima afiação, pegasse na parte certa da espada, né, próxima à ponta, que é a parte mais afiada, com uma força de um homem ali, do peso do Hopper, com uma técnica bem feita, com a raiva, né, com o ímpeto que o Hopper estava, poderia decepar. Não ia ser tão rápido como foi ali na cena, mas sim poderia decepar não só braço, como cabeça, perna, o que tivesse no meio do caminho. O tronco seria mais difícil porque a gente tem muito mais material na região do tronco, tá certo? Mas enfim, seria possível sim. Bom pessoal, basicamente é isso. Essa foi a nossa análise de coreografia, uma das coreografias mais bonitas que eu já vi com espada e surpreendentemente uma das cenas mais bacanas de ação em séries, né? A gente geralmente em série, principalmente aquelas coisas da CW, é aquela cena de luta feia, que o ator puxa o braço, dá o soco, o outro faz pá! Então assim, é um colírio para os olhos ver uma cena tão bonita, tão bem trabalhada numa das melhores séries da atualidade. Portanto, nota 10 aí para essa cena de luta do Hopper com o Demogorgon usando a espada do Conan. Oh, top! Fala aí o que vocês acharam, que outras cenas vocês querem vendo sendo analisadas aqui, espada, combate, enfim, comentem aqui, tá certo? Não deixe de se inscrever no Meta Studios, curtir o nosso vídeo. Eu te vejo por aí. Valeu!